Você já entendeu que por trás do seu sintoma existe algo importante? Você quer entender qual é a origem emocional dos seus sintomas? Então você precisa olhar para a sua história. Quando nós olhamos para a nossa vida, sem levar em consideração a vida dos nossos antepassados, nós estamos olhando apenas para uma parte, apenas para um pedaço dessa história. Se você deseja entender por completo a sua história de vida e por que você tem as disfunções no seu corpo que você tem, então você precisa olhar mais além. Nesse vídeo de hoje, eu vou te mostrar para onde você precisa olhar. Quando olhamos para a nossa vida sem levar em consideração a história dos nossos antepassados, a nossa própria história fica incompleta. É como se nós olhássemos apenas para uma parte da nossa vida. Quando você nasceu, você não era um papel em branco, como talvez você já tenha ouvido por aí. Não. Quando nós nascemos, nós trazemos muitas informações dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós. E nós precisamos levar em consideração também a história ou a vivência de alguns parentes ou de algumas pessoas que cuidavam de nós quando nós éramos pequenos. Mas por que a gente precisa olhar para tudo isso? Bom, para você entender, eu vou citar um exemplo real, de uma história real, para ficar mais fácil. Se hoje você tem endometriose, você precisa parar e pensar um pouquinho. Onde é que está a disfunção no teu corpo? É no aparelho reprodutivo. E o que será que está envolvido nos assuntos de reprodução? Bom, quando a gente olha para os assuntos de reprodução, nós precisamos olhar o fato de precisar encontrar um parceiro ideal para reproduzir. Então, a gente pode olhar para um namorado, para um marido. A gente vai olhar para a relação sexual em si. Nós vamos olhar para a gestação, para o parto e para o desenvolvimento desse novo descendente. Com isso em mente, vamos para o exemplo. Então, o exemplo que eu trouxe hoje para você entender melhor como a sua história é importante é de uma mulher com endometriose que tem medo de ter filhos. Ela não quer trazer mais uma pessoa no mundo para sofrer. Essa é a ideia fixa que ela tem. Ela acha que viver é muito sofrido, é muito difícil. E trazer mais uma pessoa para esse mundo para sofrer não vale a pena. Então, ela tem medo de ter filhos. Se ela olhar apenas para a sua própria história e se perguntar assim, puxa, desde quando que eu tenho esse medo? Desde quando que eu penso assim? Desde quando que eu tenho medo de ser mãe? Ou desde quando eu tenho esse conceito da maternidade? Se ela olhar só para a vida dela, ela vai ter uma resposta. E talvez a resposta seja vaga e não seja satisfatória para ela ter desenvolvido uma disfunção tão grande no organismo. Mas quando ela olha para a história da sua família, aí a ideia se amplia. Bom, se ela olha para a mãe, ela já ouviu da mãe dela que a mãe ela se achava incapaz de cuidar de alguém. Então a mãe, na verdade, ela teve filhos, mas ela não queria ter. Se ela olhar para a história da avó, ela vai ver que a avó dela precisou ficar casada com um homem que não tratava ela bem, que batia nela, que traía ela, que o sexo era uma coisa suja, nojenta nesse casamento. E ela precisou ficar casada com esse homem para ela conseguir criar os filhos, porque ela não tinha rendimentos. Então, o casamento era uma fonte de sobrevivência. E se ela olhar para as tias acharam tão difícil e tão complicado constituir uma família que nunca nem casaram. Percebe como esse conceito dessa mulher sobre ter filhos é muito mais antigo do que a vida dela? Na verdade, esse conceito ele faz parte das crenças que essa mulher foi herdando das suas antepassadas, das suas ancestrais. E na verdade, ela vive hoje como se ela estivesse carregando nas suas costas o medo, os problemas de todas essas mulheres que vieram antes dela. Quando essa mulher, ela começa a se conhecer e ela conhece bem a sua história, ela tem condições de definir quais são as crenças que ela vai querer levar adiante na vida dela.
por amor e por lealdade ao nosso sistema familiar, nós acabamos assumindo muitos padrões, ainda que inconscientemente. Então, o que essa mulher pode fazer nessa situação, né? O que ela pode fazer para lidar melhor com esse medo que não lhe pertence? Com muita gratidão, a mulher pode olhar para todas essas mulheres. É como se ela, assim, fechasse os olhos e enxergasse as mulheres da sua família. E com gratidão no seu coração, olhar para essas mulheres que fizeram o seu melhor e dizer para si, né? Eu honro e respeito a vida que vocês tiveram. Eu deixo com vocês o medo de vocês. Eu deixo com vocês os problemas que vocês enfrentaram. Eu sou muito grata pela força que vocês tiveram. Mas hoje a minha vida é diferente. Eu posso fazer diferente. Eu posso me unir a um homem por amor. Eu posso ter um lar seguro. Eu posso ter uma família feliz. Eu posso ter um ambiente de paz e de tranquilidade. Eu respeito e honro a vida de vocês. Deixo isso com vocês. E hoje eu faço diferente. Será que isso quer dizer que a mulher com endometriose, ela precisa ter filhos para se curar? Não, não quer dizer isso. O nosso útero, ele não gera só os nossos filhos. Ele gera vida. Então, essa mulher precisa se sentir tão completa, tão cheia de vida, que se ela tiver filho, tudo bem, ela vai estar pronta. Ela precisa se sentir completa e inteira o suficiente para esse assunto não ser fonte de medo, para esse assunto não ser um problema para essa mulher. Quando a gente fala da vida, a gente não se refere apenas aos nossos filhos. Nós podemos olhar para um sentido mais amplo. Nós podemos olhar para o nosso útero como um local onde nós plantamos os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa existência. Por isso é muito importante que você responda essa pergunta. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? A endometriose é uma disfunção de um sistema importantíssimo para a manutenção da vida da mulher e dos seus descendentes. Desarmonias no sistema familiar, traumas na infância e na vida adulta podem ser tão impactantes que geram uma disfunção nesses órgãos. Se você quer a cura para a endometriose, você precisa olhar para esses eventos que deram origem aos seus sintomas. Pois enquanto você foca apenas no sintoma, você não trata a raiz do problema. Enquanto você trata os sintomas da endometriose, você não trata a raiz do problema, que está lá no seu emocional. Faz sentido para você? Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.